aí, estudantes, bora para mais uma resolução de questões de concurso. E ainda com explicação teórica, ou seja, microaulas para explicar cada questão. Você está no canal Português com Fábio Marçal. Vem comigo para dominar gramática e aprender técnicas de resolução de provas de concurso. Hoje faremos a prova do concurso da Prefeitura de Japeri, para o cargo de Professor de Ensino Básico 2. Se inscreve no canal, ativa o sininho agora mesmo se você quiser aprender português e passar no seu concurso com mais vídeos futuros. Então, partiu prova! Yeah. Yeah. Você pode acompanhar esse texto aí inicial, chamado, intitulado Sociedade e História. Vou passando aqui o texto vagarosamente para você poder ler, acompanhar a leitura. Também o link da prova, com a prova e essa mesma prova para você baixar no seu computador. Está no link aí abaixo na descrição. Então vamos para a primeira questão, que é a questão número 21. O autor faz uma exposição a partir de ideias do filósofo Sandel, mas em um parágrafo ele apresenta um posicionamento diante do que expõe. Um posicionamento, ou seja, uma opinião própria, opinião do autor, subjetividade, algo que indique que é a voz do autor, que é a opinião dele, e não que necessariamente é o filósofo Sandel falando, mas o autor do texto. E quem é esse autor do texto? É o Gustavo Borba. Então, vamos procurar o parágrafo que apresenta esse posicionamento. As opções têm segundo, terceiro, quarto e quinto. Vamos ver no segundo parágrafo. Sandel construiu uma narrativa em termos históricos voltando para o período do governo de Ronald Reagan, Estados Unidos, Margaret Thatcher, Reino Unido durante a década de 80, momento geralmente identificado como ponto de mudança no modelo de política e da economia vigente dos autores da educação que mais gosto de ler. Chile e Hegreves definem 4 momentos históricos da educação, onde eles têm foco em padrões de resultado, corte de serviços sociais e blá, 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 blá. Não há opinião do autor no segundo parágrafo. Vamos ver o terceiro parágrafo. O terceiro parágrafo começa com: a perspectiva de foco no indivíduo que tem sido reforçada desde então impõe socialmente blá, 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 financiamento, mundo, projetos inovadores, apresenta entre 1948 e 73, foi de 91%, blá, 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 em relação a estudantes ingressantes na faculdade, blá, 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 ele traz algumas estatísticas. Esse processo foi mudando e mais recentemente ele está descrevendo o que foi ocorrendo. Não há opinião do autor, você lendo o parágrafo inteiro. Quarto parágrafo, novamente ele começa falando do filósofo Sandel. Sandel, porém, desconstrói a ideia de que a meritocracia, ele está aí fazendo um resumo das ideias do Sandel. Melhor treinamento, equipamento, conhecimento, existem fatores que promovem desigualdade, blá, 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 blá. Bom, também não há então no quarto parágrafo. Vamos ver no quinto parágrafo. Quinto parágrafo começa com a seguinte ideia: o interesse aqui não é saber se o argumento é ou não correto, se concordamos ou discordamos com determinado... Se concordamos ou discordamos. Esse discordamos, primeira pessoa do plural. Se é primeira pessoa do plural, é sinal de que há o autor do texto, há a voz do autor do texto presente, mas sim ouvir o diferente ampliar a construção do nosso entendimento. Novamente, pronome possessivo de primeira pessoa do plural, marca que quem está falando também é quem está escrevendo. Ninguém muda ou melhora a sua visão do mundo ouvindo a mesma coisa. Precisamos, novamente, a voz aqui, que está falando nesse parágrafo é a mesma de quem está escrevendo. Ele não está fazendo a descrição do Sandel como nos outros parágrafos. Ele está trazendo a sua própria voz. Então, essa primeira pessoa, seja ela no singular ou no plural, marca subjetividade, ou seja, marca presença do autor, da opinião do autor no texto. Então, resposta é aí quinto parágrafo, letra D.
Questão número 22. Para organizar sua exposição, o autor faz uso de argumentos que se baseiam principalmente em... Temos letra A, autoridade, B, causalidade, C, comparação e D, generalização. O interessante aqui é perceber que ele traz essa palavra aqui, ó, principalmente. Principalmente quer dizer que há dentre essas quatro opções, a presença de mais de uma delas no texto. Porém, ele quer a opção que apresenta a característica predominante nos argumentos que ele traz. Ele utiliza mais argumentos de autoridade, causalidade, comparação ou generalização. Bom, o que é argumento de autoridade? Argumento de autoridade é quando você traz vozes que têm autoridade, seja científica, seja política, seja qualquer ramo da sociedade, religiosa, filosófica, né? Autoridade acadêmica, autoridade de experiência, alguém que tenha uma autoridade representada, né, socialmente no texto. Então, ele traz lá no início o seguinte: o filósofo político norte-americano Sandel, ele já traz aí, né, a voz de um filósofo. E aí no segundo parágrafo ele traz novamente: Sandel construiu uma narrativa, então ele está trabalhando em cima desse filósofo. Logo abaixo ele traz aqui, né, Shirley e Hargreaves. E aí ele continua: Strickler, um dos fundadores do Kickstarter, maior site, e por aí vai, traz outra pessoa com, né, uma relevância social, uma relevância na sua área de atuação. E aí lá embaixo ele continua com Sandel, então ele vai sempre trazendo pessoas para corroborar os seus argumentos. E aí lá em cima, no quinto parágrafo, tem a questão da subjetividade. Aqui no outro parágrafo ele traz Dr. Rushkoff, novamente, né, outra autoridade. Então, predominantemente, ele traz a ideia de autoridade para embasar os seus argumentos. Então, resposta, letra A. Mas, Fábio, e as outras? Causalidade. Vamos ver onde que apresenta essa ideia de causalidade. Ronald Reagan, Margaret Thatcher, no Reino Unido, durante a década de 80, momento geralmente identificado como ponto de mudança no modelo de política de economia vigente. Então, ele traz esse período aqui como uma causa, né? O Ronald Reagan, Margaret Thatcher, como causadores de um ponto de mudança. Então, temos nessa parte aqui uma causalidade. Também podemos identificar aqui com a mudança do analógico para o digital, passamos a viver impulsos, ou seja, uma causa, uma coisa que causou outra, seja aqui nesse analógico, na mudança do analógico para o digital, seja aqui no momento político, né, histórico de Reagan e Thatcher, que houve uma mudança no modelo de política e economia. Então, trouxe aí questões de causalidade, porém, não é predominante no texto. Comparação. Onde que podemos encontrar a ideia de comparação? Aqui nos dados estatísticos. Ele traz em uma determinada argumentação esses dados. A entender esse processo, entre 48 e 73, o aumento do valor pago pela hora de trabalho foi de 91%. Nos 44 anos subsequentes, até 2017, o aumento foi de 9,2%. Então, ele traz dados estatísticos para comprovar um ponto de vista. Então, tem comparação? Tem comparação, porém não é predominante no texto. O texto em si não é trabalhado em sua totalidade como comparação. Generalização. Generalização podemos identificar aqui nesse trecho. Existem fatores que promovem desigualdade sempre, como aptidão para algo ou interesse da sociedade em determinadas atividades. Quando ele utiliza isso aqui, sempre, ele está dizendo que é algo que ocorre sempre, ou seja, uma generalização. Ele diz que existem fatores que sempre promovem desigualdade, então é uma generalização, ele não deixa margem
para exceções. Logo, quer dizer, porém, essa generalização não está presente em todo o texto. Então, a característica que é apresentada na maior parte da argumentação é a de autoridade, em que ele vai sempre trazendo vozes de pessoas que são autoridade na sua área. Questão número 22, letra A. Questão número 23. Ao longo do texto, o autor usa marcas da linguagem que mostram sua aproximação com o leitor. Como assim sua aproximação? É algo que marque que o leitor esteja falando, esteja se dirigindo com o leitor. Uma dessas marcas está presente no seguinte fragmento. Letra A. Um de seus principais livros, A Tirania do Mérito, foi o ponto de partida para mais um desses debates. Aqui ele está falando só sobre o livro, não está falando com o leitor. B. Dois dos autores da educação que eu mais gosto de ler, Schiller e Hegel, definem 4 momentos históricos. Também está falando sobre os autores. Apresenta dados de pesquisa da sociedade estadunidense que nos ajudam a entender novamente, igual aquela questão da subjetividade, nos ajudam. Isso aqui é um pronome oblíquo átono de primeira pessoa do plural. Isso quer dizer que o autor está se colocando aí nessa frase. E como ele usa no plural, o nós no plural, é ele mais alguém. Que alguém é esse? Quem está com ele produzindo o texto, na verdade, lendo o texto. Ele escreve e alguém lê. Os dois produzem, os dois são os autores do texto, né? Já que participam, são os dois participantes do sentido do texto. Quem produz e quem lê. Então, que nos ajudam, esse nós é o autor e o leitor. Resposta letra C, é uma proximidade do autor para com o leitor. Letra D, uma sociedade que valorize todos, onde todo mundo que executa determinado trabalho tem reconhecimento e direito. Aqui também só está falando sobre a sociedade, não está falando algo em direção, em relação, em comunhão com o leitor, beleza? Questão número 24. A número 24 ela foi anulada, mas mesmo assim vamos analisar de acordo com o gabarito que foi dado inicialmente, o gabarito preliminar. Justamente o período Reagan e Thatcher. O segundo parágrafo possui 3 frases, sendo que a frase final, citada acima, exerce função de evidenciar uma. Então, ele traz lá no segundo parágrafo, ele diz que há 3 frases. E a frase final, que é essa citada aqui, exerce uma função em relação à primeira ou à segunda. São 3 frases em que a última final vai exercer uma função ou em relação à segunda ou em relação à primeira. Vamos lá então no segundo parágrafo para dar uma olhada nessa história aí. Ótimo, temos aqui então o segundo parágrafo. Sandel construiu uma narrativa em termos históricos voltando para o período do governo de Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher no Reino Unido durante a década de 80. Momento geralmente identificado como ponto de partida no modelo político da economia vigente. 2 dos autores da educação vigente. Acabou aqui. Uma frase acaba aqui nesse ponto final. Frase então vai da letra maiúscula até um ponto de finalização, que é um ponto final, que é um ponto de exclamação, um ponto de interrogação ou reticência, exatamente. Frase não é um conjunto de palavras separado por vírgula. Frase é um conjunto de palavras que carregam uma ideia. Então, uma frase termina no ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação ou reticência. São os pontos que marcam finalização de ideias. A partir desse ponto final, inicia-se uma outra ideia. 2 dos autores de educação que mais gosto de ler, Schiller e Hegel, definem 4 momentos históricos da educação e um deles tem foco em padrões de resultado, cortes em serviços sociais, priorização da ideia da responsabilidade individual e empreendedorismo. Acabou aqui. Segunda frase. E agora, a terceira frase é justamente aquela que está no enunciado, justamente o período Reagan e Thatcher. Esse justamente período Reagan e Thatcher se refere, observe aqui, ó, a esse e um deles. E um deles o quê? 4 momentos históricos na educação. E um desse momento histórico é justamente o período Reagan e Thatcher. Então, esse período Reagan e Thatcher se refere a esse momento histórico e esse momento histórico se refere
aquele lá em cima da primeira frase em que ocorreu um ponto de mudança no modelo de política e de economia. Então, essa terceira frase, justamente o período Reagan Thatcher, é um desses momentos históricos que está na segunda frase, então uma ampliação aí da ideia da segunda frase, uma retomada da segunda frase, e essa segunda frase ela é uma também continuidade da primeira frase. Então, é uma frase que traz uma ideia, a segunda frase que traz uma segunda ideia e uma terceira frase que une essas duas frases, sendo que essa terceira frase ela faz referência a um momento trazido na segunda frase, tá aqui, momentos históricos. Então, é uma continuação, uma retomada, uma explicitação, ampliação da segunda frase em relação à primeira. Então, a segunda frase ela faz uma ligação de ideia com a primeira. Isso evidenciado aí pela terceira frase. É uma questão meio complexa, meio complicada, e provavelmente por isso que deve ter gerado muitas dúvidas, muitos questionamentos e ter sido anulada. Vamos ver então aqui lá nas opções, como que aparece nas opções, as possibilidades de resposta. Letra A, então a terceira frase, o que ele quer saber, ó, a frase final citada acima, justamente o período Reagan e Thatcher. E essa frase aqui, essa terceira frase, ele diz o seguinte: exerce a função de evidenciar uma. Letra A, refutação da segunda frase em relação à primeira. A gente repara que não há uma refutação. A segunda frase ela faz uma comparação, né, de momentos com a primeira. Letra B, explicação da primeira? Não está explicando. A segunda frase não está trazendo uma explicação sobre o que é dito na primeira frase. Contradição da primeira em relação à segunda? Também não há contradição, pelo contrário, né? Ele traz uma coerência, ele traz uma comparação, uma igualdade de situações. Letra D, complementação da segunda em relação à primeira? Bom, a gente observa que realmente lá na terceira frase ele ele retoma, né, justamente o período Reagan e Thatcher. Esse Reagan e Thatcher está lá na primeira frase. Só que essa palavra período, ela vem do momento histórico que está lá na segunda frase. Então, esse período que está na segunda frase, ele complementa, ele expande, ele confirma o período que está lá na primeira frase, Reagan e Thatcher. Bom, eu vejo aí sim também uma complementação, uma explanação, uma ampliação, uma reafirmação, né? Deve ter gerado muitas dúvidas em relação a essa ideia de complementação, muitos questionamentos sobre se é realmente uma complementação ou seria uma explanação, seria uma continuação, enfim, a banca resolveu anular, provavelmente devido à polêmica sobre essa palavra aqui, complementação. Bem, então é a resposta, né, pelo gabarito preliminar letra D, e pelo gabarito oficial ela foi anulada. Questão número 25. Vamos ver aqui diretamente, em vez de ler a frasezinha ali em cima, vamos ler direto o enunciado. Nessa frase, para a exposição de uma ideia, emprega-se a seguinte figura de linguagem. Qual frase? Essa aqui. Esses dados confirmam a perspectiva atual de uma corrida para ser o melhor, para alcançar o topo. Então percebemos nessa palavra aqui, né, nessa expressão o topo, substantivo com artigo, que topo aqui não é um lugar físico concreto. Geralmente, quando a gente ouve ou lê a palavra topo, a gente pensa em algo como uma montanha, algo como um prédio, algo que tenha uma superfície acima, um limite em que se pode verificar fisicamente, visualmente, uma parte física. Porém, nesse sentido aqui, uma corrida para ser o melhor, para alcançar o topo. Não é uma corrida de alpinistas, não é uma corrida de escaladores. Aqui é uma corrida, né, por cargos, por salários, por questões de sucesso, de status, enfim, são questões abstratas. Então, esse o topo, que é uma palavra de característica
inicialmente física está sendo usada como de uma forma abstrata. Topo não sendo um topo físico, mas o topo de algo abstrato, algo nas ideias. Então, resposta à letra B. Por quê? Porque isso é uma metáfora. Metáfora é quando eu utilizo uma palavra com um sentido diferente da sua, no sentido conotativo. É uma afirmação em que traz sentidos conotativos para determinada palavra. Bem, o que é eufemismo? Eufemismo é quando eu utilizo uma palavra mais amena, mais leve para falar de outras situações que seriam mais pesadas. Eufemismo tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui no card para você aprender melhor o que é eufemismo. Tem vários exemplos, tem a teoria explicativa, assim como também metáfora, tem um videozinho sobre metáfora, vou deixar aqui no card também. Antítese e ironia. Antítese são palavras opostas e ironia é quando eu digo uma coisa querendo dizer outra. Bem, então a que mais se aproxima aqui da questão de o topo é metáfora. Dá uma assistida lá nesses vídeos, são vídeos curtos com explicações e teoria, né? Inclusive com técnicas de memorização sobre cada figura de linguagem. Tem a playlist lá com várias figuras, você pode assistir à vontade. Questão número 26 e número 27. Ele diz para ler esse texto abaixo. E logo nesse texto a gente já percebe que há uma expressão sublinhada. De cara, eu já nem preciso ler o texto, eu já posso olhar para essa questão sublinhada, identificar que é uma locução conjuntiva e ir para as questões para saber o que ele quer sobre essa locução conjuntiva. Bom, quero falar para você aqui sobre locução conjuntiva o seguinte: o estudo dela sempre vai aparecer com período composto. O que é período composto? É o estudo sintático das orações. E o que são orações? É uma frase verbal. Frase verbal. E quando eu ligo duas frases verbais, duas orações, eu uso geralmente um conectivo. Esse conectivo pode ser um pronome relativo, pode ser uma conjunção integrante, pode ser uma conjunção coordenativa, pode ser uma conjunção subordinativa. Vou deixar aqui também no card um link de uma aula sobre orações, sobre período composto. Você vai poder lá acessar e entender bastante coisa sobre conjunções, locuções conjuntivas, classificação das conjunções. Tem uma playlist aí no canal cheinha de aulas sobre classificação de período composto. O que acontece é o seguinte: quando a gente trabalha período composto, a gente trabalha conjunções ou locuções conjuntivas ou pronomes relativos. E quando a gente pega o padrão das conjunções, o padrão das orações, a gente pega também o padrão das conjunções características de cada oração. Por exemplo, nas conjunções coordenativas, nós vamos ver que existem 5 tipos de classificações, existem 5 tipos de conjunções: aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Quando estudamos as orações subordinadas adverbiais, nós vemos que existem 9 tipos de conjunções: TFP e 6C. 6C, TFP. O que é isso? 6 começa com a letra C e 3 começa com TFP. Temporal, final, proporcional. E as outras são concessiva, conformativa, condicional, consecutiva e por aí vai. Então, quando a gente identifica, a gente memoriza essas 9 das orações subordinadas adverbiais, por exemplo, a gente acaba memorizando as conjunções características de cada uma delas. E quando a gente olha lá na questão em que ele sublinhou o mesmo que a gente de cara, quando a gente já conhece esse padrão, que depende realmente de uma memorização, a gente sabe que é uma conjunção subordinativa adverbial concessiva. Bom, como que eu sei isso? É a locução conjuntiva padrão, assim como a embora, mesmo que e embora. A embora é uma conjunção e a mesmo que
é uma locução conjuntiva. Qual a diferença? A locução conjuntiva é quando há mais de uma palavra e conjunção é quando uma palavra só. Então, mesmo que, embora, o apesar de, ou apesar de que também, né, é padrão dessa concessiva, a gente de cara já sabe que é uma conjunção concessiva, então já sabe que as orações são orações subordinadas adverbiais concessivas. E é o que ele quer saber. A expressão sublinhada, que é mesmo que, possui o mesmo valor da seguinte conjunção. Quando eu vejo mesmo que, já sei que ela é concessiva, assim como embora ou apesar de que. Logo, resposta letra B. E as outras? Conforme é conformativa, que também é uma adverbial. Logo, é uma conclusiva, é uma coordenada sindética. Pois é uma explicativa, que também é uma coordenativa. Oração coordenada ou, né, conjunção coordenativa conclusiva. Então temos aqui duas conjunções coordenativas e temos duas conjunções subordinativas, beleza? Resposta letra B, questão número 27. O radical cracia, que forma a palavra meritocracia, indica a ideia de... Isso aqui é uma questão puramente de memorização, de morfologia, de processo de formação de palavras, em que cracia, né, é uma parte aí, um radical grego que possui, que aparece em diversas palavras da nossa língua, do nosso idioma, inclusive até de outros idiomas, né, do inglês, por exemplo, aparece de uma outra forma um radical, mas é a mesma ideia. Então, democracia, teocracia, democracia, como a pessoa, né, que fez a prova colocou aqui. Falando nisso, agradecer, né, as pessoas que enviam as provas da IBAN, que fazem essas provas e enviam para a gente fazer a correção, porque a IBAN não libera o caderno de questões no site, então eu só tenho as provas que as pessoas me enviam, por isso que as provas são marcadas. Então, agradecer aí a pessoa que me enviou essa prova. Continue enviando para a gente ir corrigindo, aí, te ir resolvendo junto e ir aprendendo junto, beleza? E dá uma curtida aí também, porque então, vambora. Democracia. Demo significa povo. Cracia, realmente, né, poder, como a gente conhece apenas na memorização nesse processo de formação de palavras. Teocracia. Teo, Deus. Cracia, poder. Poder de Deus. E por aí vai. Então, resposta letra A. Questão número 28. A questão número 28, ele traz aqui um pequeno texto, um parágrafo. Se o fluxo dá lugar ao pontual, talvez a reflexão dê lugar à velocidade. 28. As palavras fluxo e pontual retomam duas palavras já empregadas no sexto parágrafo. Sexto parágrafo. Essas palavras são respectivamente, então, fluxo e pontual. Olha o que ele faz aqui. Se o fluxo dá lugar ao pontual, fluxo é algo contínuo. O rio tem uma fluidez, então o rio tem fluxo. Pontual é algo descontínuo, é um ponto. Tá aqui, ó, ponto não tem fluxo, não tem continuidade. Então está fazendo oposição a algo que tem uma continuidade a algo que não tem continuidade. Então, o fluxo, algo contínuo, dá lugar a algo que não é contínuo. Talvez a reflexão, que seria então algo contínuo, algo que tem uma fluidez, que tem um fluxo, dê lugar à velocidade. Então, as palavras fluxo e pontual retomam duas palavras já empregadas no sexto parágrafo. Que palavras são essas? Vamos lá no sexto parágrafo. Temos aqui o sexto parágrafo, outra questão recorrente em suas palestras também apareceu. O impacto das redes e espaços digitais em nossa construção social. Resgato aqui uma entrevista que eu vi com o teórico Mídia Ruskov para esse autor antes da tecnologia analógica, nosso ambiente envolvia histórias processuais. Então, antes, na tecnologia analógica, o ambiente envolvia histórias processuais. Processuais é um processo, né? Refere-se a algo contínuo, a algo que tem um processo a seguir, com um caminho do início ao final. Tem um ponto de partida e um ponto de chegada, uma continuidade. Com a mudança do analógico para o digital, ou seja, daquilo que tem continuidade para que não tem, passamos a viver em pulsos, ou seja, em pontos. A noção de tempo muda e agora temos piscadelas espalhadas em um espaço circunscrito, nossa bolha. Seu fluxo, aí ele vem para cá, seu fluxo, que fluxo é esse? São as histórias
processuais, lá na era digital. Dá lugar ao pontual. Que pontual é esse? Ao pulso do digital, talvez a reflexão dê lugar à velocidade. Então, a questão analógica, que envolvia envolvia histórias processuais, dá lugar ao pontual, ou seja, ao pulso, que é uma velocidade. Vamos ver então o que ele traz lá nas opções. Traz as palavras letra A, recorrente e impacto, letra B, construção e tecnologia, letra C, processuais e pulso, letra D, tempo e espaço. Vemos que a mais próxima lá das palavras que aparecem para fluxo e pontual é processuais e pulsos. Fluxo envolve um processo, pontual envolve um pulso, né? Um ponto apenas, vários pulsos, vários pontos. Então, letra C é a mais próxima. Questão número 29. Considerando a sequência de ideias apresentadas no sexto parágrafo, pode-se considerar que o objetivo da frase citada é... Qual é a frase citada? Se o fluxo dá lugar ao pontual, talvez a reflexão dê lugar à velocidade. Se o fluxo dá lugar ao pontual, talvez a reflexão dê lugar à velocidade. Então, lá no sexto parágrafo, ele indica uma eficiência, o objetivo do parágrafo é ser eficiente. O digital ele é eficiente, tá? Mas o objetivo da ideia trazida no sexto parágrafo é de mostrar, é de falar de eficiência. Vamos ver lá no sexto parágrafo qual é a ideia dele. Dá uma lida aí. O impacto das redes e espaços digitais, Rushkoff, para esse autor. Então ele fala sobre um autor que está falando sobre a questão da velocidade no tempo, né? Velocidade de hábitos de vida, de modelos de vida, no analógico e no digital. Mudança do analógico para o digital, passando a viver impulsos, noção de tempo muda, e agora temos piscadelas espalhadas em espaço circunscrito. Se o fluxo dá lugar ao pontual, talvez reflexão dê lugar à velocidade. Então ele fala aí sobre a mudança de maneira em que o tempo é visto. Esse é o objetivo do sexto parágrafo. É falar sobre eficiência. O objetivo não é trazer comentário sobre eficiência. É fazer uma advertência. Bom, já que ele fala que a reflexão dá lugar à velocidade, isso é algo que é trazido como um ponto de vista negativo, né? Logo, sim, pode funcionar como uma advertência. Incoerência? Não traz nenhuma incoerência, até porque ele está argumentando, ele está trazendo a questão justamente do modo de ver a vida, analógico para o digital, da reflexão para a velocidade. Então não é incoerência, na verdade traz uma lógica em si, uma coerência em si. Recomendar paciência? Não traz nada que possa indicar que ele está recomendando que devamos ter paciência. Na verdade, ele traz justamente uma sugestão, né? Se o fluxo dá lugar ao pontual, talvez a reflexão dê lugar à velocidade. Então, não haverá, né, mais tempo ou momentos para reflexão, e sim apenas para a velocidade, já que o fluxo, que é lugar de reflexão, de continuidade, dá lugar ao que é pontual, ao pulso. Logo, ele é mais próximo aqui, né, de uma advertência, ele sugerir uma reflexão sobre a própria frase lá que trata sobre reflexão. Então, resposta é a letra B. Questão número 30. A questão número 30 ela foi anulada também. Foi anulada pelo seguinte. O texto lido é uma dissertação. O que é dissertação? Dissertação é um texto opinativo, um texto em que a pessoa traz um ponto de vista e, para definir esse ponto de vista, ela traz argumentações. Porém, no último parágrafo, os enunciados se assemelham ao do seguinte tipo de texto. Ele vai dizer que lá no último parágrafo, mesmo que o texto seja uma dissertação, o último parágrafo tem cara de A, B, C ou D. Vamos ver lá no último parágrafo o que ele mais, a que tipo de texto ele mais se assemelha: narrativo, descritivo, prescritivo ou informativo. Temos um grande desafio pela frente. É preciso aprender de novo a conviver como sociedade, a conversar como coletivo. E como diz o Scott, precisamos ocupar a realidade. Então ele traz aqui, né, uma sugestão do que devemos fazer, uma indicação, um pensamento, uma reflexão. Logo,
É narrativo? Não, narração é uma história. Narração é você contar uma história, não é narração. É mais próximo de uma sugestão, de uma reflexão. É descrição? Descrição é você descrever algo, seja algo físico ou algo abstrato. É você descrever como uma pessoa é em sua personalidade, ou como um objeto, ou uma pessoa é em sua aparência física. Vamos pular aqui para a letra D, informativo. Informativo é você trazer uma informação sobre algo, como por exemplo o texto jornalístico, você trazer um fato, trazer uma situação, e lá não está apresentando uma situação, um fato, lá está trazendo algo como uma sugestão. Então fica mais próximo de um texto prescritivo. Porém, um texto prescritivo, ele é um pouco diferente de um texto injuntivo. Bom, um texto injuntivo é justamente aquilo que nós vimos lá no último parágrafo. Sugestões, uma indicação que o autor faz sobre o que o leitor pode fazer ou deveria fazer, sugestões, basicamente. Já prescrição, um texto prescritivo, é algo obrigatório. É como, por exemplo, uma lei. É algo que tem que ser feito sempre, é algo que tem que ser feito de qualquer forma. Um manual de instruções, por exemplo, em que você vai montar algum móvel, algum aparato eletrônico, em que se você fizer algo diferente do que o manual está pedindo, não vai dar certo. É um texto prescritivo, prescreve algo. Já um texto injuntivo é algo que sugere, é mais leve. Então, esse texto, esse parágrafo, ele é mais próximo de um texto injuntivo do que um texto prescritivo. Por isso, ela foi anulada. Gente, curte aí, compartilha, manda para os seus amigos, para os seus familiares que estão também estudando na saga de passar em concurso. Obrigado pela confiança, pela credibilidade, por assistir, por se inscrever e Deus abençoe você e seus estudos. Grande abraço e até o próximo vídeo.